Boa tarde, gente. Meu nome é Rebeca Almeida. Algumas pessoas já podem ter me conhecido da palestra de manhã sobre o PyLadies. Eu também faço parte da Open Knowledge Brasil, onde eu atuo como gestora de comunidades. E a gente está aqui para apresentar um pouco sobre o Querido Diário e as comunidades que formam esse projeto, que é um projeto de código aberto. Eu tenho que me autodescrever. Eu sou uma mulher parda de cabelo liso, estou usando uma camisa branca e uma calça preta. O plano de se apresentar como Sandy Júnior, João Grilo e Chicó não foi, né? Tá. Beleza. Beleza. Oi, gente, eu sou o Júlio, eu sou um homem de pele clara, tô com barbicha e cabelo louro amarrado. Eu tô com a camisa azul do CDC, Código de Conduta, caso vocês não conheçam. Todas as atividades que tiverem rolando aqui de palestras, de laboratórios, etc., tutoriais, tem alguém da equipe do CDC presente que tá aqui para fazer com que o evento seja receptivo a todo mundo, que a gente não tenha nenhum assédio, nem algo do tipo. Se você se sentir desconfortável presenciar alguém com uma situação de que seja desconfortável, você pode denunciar diretamente a alguma pessoa que está com essa camisa azul ou fazer um registro, uma denúncia no formulário que está disponível lá no site, se quiser fazer anonimamente. Eu também sou da Open Knowledge Brasil, coordenador de inovação cívica lá, e hoje a gente veio falar sobre o Querido Diário com uma palestra com um título um pouco pretensioso, mas é uma brincadeira, óbvio, né? O Querido Diário vai dominar o mundo, mas a gente tem uma construção aí para fazer para chegar por que a gente está fazendo essa brincadeira, né? Então, quando quiser puxar o microfone, fica à vontade, só beleza? Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho da Open Knowledge Brasil, que é a organização que a gente participa. A Open Knowledge é uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil e é um grupinho de 13, 14 pessoas hoje, 14 pessoas, e se divide internamente em 3 frentes principais, onde a Escola de Dados, se vocês nunca ouviram falar da Escola de Dados, é uma organização que treina, capacita, trabalha em inclusão de dados, então tem muitos cursos, tem um evento para jornalistas de dados, por exemplo, muito famoso, o CODA Amazônia também, um evento foi começado a ser construído desde o ano passado. É uma frente muito importante da Open Knowledge Brasil. Também temos a Advocacy Pesquisa, porque a Open Knowledge Brasil é uma organização que lida muito com temáticas de transparência, de dados abertos, etc. E a Advocacy Pesquisa está ali para a gente poder incidir diretamente nas políticas públicas, então participar de comitês, por exemplo, participou do comitê da gestão eleitoral nas últimas eleições, está participando do plano de governo aberto agora do governo federal. Tem um projeto do índice de dados abertos que vai ser lançado final desse ano, mais para o começo do ano que vem. Enfim, depende também de como é uma organização pequena que precisa de muito financiamento. Muita coisa pode acabar sendo limitada por essas faltas de recursos. Então, desde o começo aqui da palestra, já deixo claro que se vocês quiserem apoiar o KBR, se conhecerem, se tiverem interesse, se tiverem contatos em apoiar, a gente é todo ouvidos em tem muito interesse em fazer parcerias, fazer esse tipo de coisa, porque é o que permite os projetos que são desenvolvidos aqui por essas frentes continuarem. E aí, inovação cívica sendo essa terceira frente da qual a gente faz parte, e é uma frente que lida muito com participação popular, usando, por meio de tecnologia ou não, tecnologia é uma
é uma ferramenta auxiliar, né, que dá poder de escala para as ações que a gente está fazendo, mas, antes de tudo, a gente precisa de uma comunidade que vai se apropriar daquilo, que vai criar, se apropriar, fazer uso, etc. Então, inovação cívica não é apenas tecnologias cívicas, que também é um termo que se usa muito Brasil afora. Não, eu só iria complementar que inovação cívica é empoderar o cidadão através das tecnologias cívicas. Então, esse é o principal objetivo da gente enquanto frente dentro da Open Knowledge Brasil. E aí, trazendo já um pouco sobre comunidade, que é um conceito que a gente trabalha muito, porque nossos projetos são projetos de código aberto. Então, as pessoas elas podem colaborar com esses projetos para que eles continuem funcionando e cresçam. Então, as comunidades são muito importantes nesse sentido de fortalecer os nossos projetos. Não, queria seguir a ideia que a Rebeca trouxe, que era de a gente ouvir de vocês um pouco o que é que vocês entendem por comunidade. Aí a gente trouxe aqui o verbete de comunidade no Wikipédia, e lá diz que uma das definições seria um grupo de indivíduos que compartilham algo. Aí, alguém gostaria de compartilhar outra definição que entende por comunidade? Pode falar mais alto, por favor? Pessoas juntas em prol de um objetivo. Excelente, excelente. Mais alguém? Opa. Um grupo que tem uma vivência em comum. Um grupo que aprende junto. São várias definições, a gente não se propôs a trazer a definição concreta, né? A gente tem a gente tem um conhecimento baseado em vivência do que seriam as comunidades, então acho que esse é um tipo de construção de conhecimento que é muito importante. Então, dentro de todas essas formas de definição de comunidade, a gente pode encontrar aquelas que a gente está participando mais atualmente. E, mais especificamente, aqui a gente vai falar sobre comunidade em projetos de código aberto. E, de certa forma, acho que todas as definições que a gente trouxe aqui cabem também para a comunidade de código aberto. E a gente trouxe uma do Open Source Way, que era pessoas unidas pelo propósito comum de desenvolver, manter, expandir e promover um projeto de código aberto. Não é a definição completa, mas dá um guia para a gente tratar aqui o resto da palestra, né, sobre do que a gente está falando quando a gente quer falar sobre comunidade de código aberto. E por que a gente participa dessas comunidades? Muita gente já se deparou com a primeira contribuição, pensar em primeira contribuição para um projeto de código, e aí geralmente tem papo na comunidade sobre a gente recebe tanto das comunidades de código aberto, a gente usa tanto software que é criado, gerenciado, mantido de forma aberta, então a gente pode participar daqueles projetos, porque eles são úteis para a gente gente tem um certo dever moral de retribuir. Esse seria um argumento de por que participar de uma comunidade de código aberto dessa. Eu só complementaria que é quase quando a gente vê algo que falta na Wikipedia e a gente acha que tem que
colocar aquilo lá para poder colaborar com o conhecimento compartilhado de todos. Então, a utilidade é muito importante dentro de um projeto de código aberto. Mas não só esse motivo pode existir também. A gente, como o Adolfo trouxe ali, tem a oportunidade de aplicar e desenvolver conhecimento em projetos reais. Então, se colocar dentro de uma comunidade de código aberto é também aprender com gente provavelmente muito mais experiente que você em certas áreas e botar a cara ali e ver no que dá e, eventualmente, o aprendizado que vai surgir com aquela comunidade, com aquele projeto, vai ser muito beneficial também. Então, e também vamos ter outra motivação que pode ser por um projeto que você acredita no propósito dele, na razão dele existir. É um projeto que é aberto e ele causa um impacto social, algo do tipo que ele move. E aí você vai participar daquela comunidade. Pode ser também uma motivação pelo qual a gente vai participar dessas comunidades. E uma das razões mais básicas do ser humano também a gente faz para socializar, né? A gente vai se organizar nessas comunidades que são pessoas com ali interesses em comum, querem compartilhar algo, colaborar juntas, e aí a gente, no final das contas, acaba conhecendo as melhores pessoas que a gente poderia conhecer na vida dentro dessas comunidades, e a gente forma essa coletividade, né? Então, traz aqui um sentimento de identidade, pertencimento. Então, essa também é uma das razões. Essa lista eu acho que podia continuar, a gente se parou aí nos 4 pontos, mas, bom, são razões, né? Porque participar de comunidades. E aí, vamos fazer essa transição aqui. Fazendo a apresentação agora, essas transições estão parecendo meio Jequiti para mim, mas tudo bem. Vamos falar aqui do querido diário. O que é o querido diário? Vamos levantar um problema, certo? No Brasil, temos 5.570 municípios. 5.568, se a gente não contar com Brasília, Fernando Noronha, pegou o censo, aí botou possivelmente mais 2, enfim, vamos manter aqui 5.570 para simplificar, ficar redondo. Eles publicam as informações, as suas ações, num documento, e essa ideia vem lá do século XIX, né, primeiros diários oficiais aqui no Brasil, data de lá 1880, por aí. Então, hoje, as unidades da gestão administrativa, por lei, obrigatoriamente tem que publicar seus atos numa forma que seja legível, entendível pela população, e aí a grande maioria vão publicar em diários oficiais. Dependendo do tamanho da cidade, o número de ações publicadas diariamente é muito grande e tem muita informação que pode estar contida ali. Aqui a gente tem alguns exemplos, vamos lá. Contratos, nomeações, compras, licenças, etc. Tem 3 fotinhas aí que eu imagino que quem está lá atrás não está conseguindo ler, mas tem um ato de inexigibilidade de licitação, que é no valor de R$600 mil, e é no nome de alguém que começa com ES, termina com Lei Safadão. É da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Isso foi em 2022, foi 2022. E é o tipo de informação que aparece no Diário Oficial, assim, né? Tá lá, é mais uma das coisas que foi publicada.
Só que bom, já dá para ver um pouquinho aí, questão de formato, né? É uma coisa bem... escreve, tá lá, tá o dado de quem foi, quanto foi, quem está envolvido, etc. Tem outra ali que é uma multa, licença ambiental, uma atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. Aí depois descreve quem foi que poluiu, quem é a CNPJ que está por trás disso, etc, etc. Quem aplicou a multa, qual o valor. E tem outra ali embaixo que é uma compra. Sem querer acusar ninguém de nada, obviamente, mas tem ali, por exemplo, aquisição de kit de robótica. Um negócio assim, aleatório que a gente botou aí. É, e não foi em Alagoas não, mas dá para achar também por lá. Um estado aleatório também que escolhi. Então esse tipo de informação ele pode ser usado por muitos grupos, muitos públicos-alvo. Ativismo é um dos campos que mais se beneficiaria de acesso fácil a esse tipo de dados, né? A Rebeca tem um exemplo legal. Eu só queria resumir o que estava no slide anterior, né? Todas as informações que as prefeituras, todas as ações das prefeituras, elas são publicadas nos diários oficiais. E é um documento muito valioso, mas pouca gente vai, de fato, se debruçar no diário oficial do seu município para ver quais são as informações que estão sendo contidas ali, porque, como a gente já viu aqui, não é um documento fácil, de fácil leitura. E imagina fazer comparações entre os diários oficiais de outras cidades. Ninguém faz isso. Então, uma das coisas que o querido diário quer fazer é se debruçar sobre esses documentos que a gente sabe que eles são extremamente importantes para a gente exercer a nossa cidadania, sabendo como as prefeituras estão gastando, quem elas estão contratando, quem elas estão exonerando e quais são as ações que estão sendo tomadas ali diariamente. E, bom, um exemplo que a gente pode dar de ativismo, esse uso, num dos cursos da Escola de Dados tinha uma pessoa que queria fazer mapeamento de como a lei Aldir Blanc estava sendo aplicada no município dela, para saber se os editais de cultura estavam sendo entregues a populações ou projetos mais na periferia ou nos bairros nobres. Então é um tipo de coisa que a gente consegue, fácil nos diários oficiais, só que monitorar isso é muito complicado. Cidadania tem exemplos legais de pessoas exemplos legais, né? De pessoas que continuaram trabalhando como servidora pública, apesar de já ter sido exonerada, porque a informação estava lá no diário oficial e a pessoa não viu, né? O negócio ficou lá, foi publicado, ninguém avisou, etc. Então, é fácil de ficar procurando, ficar monitorando todo dia. Gestão pública. Gestão pública é um grupo bem interessante, porque cada município faz compras, estabelece contratos, etc., de maneiras diferentes. E as maneiras boas práticas que podem ser realizadas podem ser copiadas por outros municípios. Então, essa troca de conhecimento da gestão pública é muito importante e ela não rola praticamente, porque é difícil ter essa comunicação e a informação não está de fácil acesso, né? Tem que ser construídas relações ali bilaterais, multilaterais entre os municípios. Os municípios eles têm a autonomia administrativa, então é mais um peso não ter esses dados disponíveis de forma tranquila. Jornalismo. Os exemplos que a gente trouxe aqui são exemplos jornalísticos muito auto-evidentes. Então, quem quiser praticar um jornalismo local, é muito interessante o oficial municipal. Para quem quiser fazer apuração também, é informação oficial que está sendo publicada, ao invés de um mar de informação falsa ou informação meias verdades ou coisas do tipo. A gente tem informação oficial sendo publicada e que deveria estar sendo mais acessível. E a pesquisa também é um ponto muito importante, porque a gente tem em alguns municípios, por exemplo, mais de 50 anos de diários oficiais publicados, e isso pode
em fazer com que a gente entenda melhor como as políticas públicas vieram sendo aplicadas, mudando, etc., etc., ao longo do tempo. E também comparar municípios com outros municípios. Então, é uma base de dados riquíssima de ações oficiais. E esse desafio aqui foi o que a Rebeca trouxe, né? A gente... Não, sem problema. Não existe um padrão para esses 5.570 municípios publicarem. Eles publicam e é isso. Tem que publicar, mas, bom, como vão fazer? Então, cada um pode fazer seu site, subcontratar uma empresa que vai fazer essa administração, uma empresa está querendo vender esse mesmo produto para vários municípios e aí, enfim, acaba dominando um terço dos municípios brasileiros publicando esses dados por intermédio da mesma empresa. O outro problema é os dados não estarem sendo publicados em formato aberto. Então, daquele jeito que a gente tirou o print ali e tal, é o jeito que os órgãos públicos imaginam que a gente vai consumir essa informação. A gente vai consumir ela lendo, como se fosse 1880. Então, a gente está lá, vai ler o jornalzinho, vai virar página, etc. E isso é um trabalho imenso, é um trabalho que torna impossível analisar esses dados de forma mais completa, né? E aí a gente chama esse cenário aqui, é um típico cenário de deserto de dados. A gente pensa em informações governamentais, a gente tem acesso a uma parcela de dados dessas informações governamentais, mas esse mundo de informação que estaria aqui nos diários oficiais municipais não são de fácil acesso a gente. Então, esse é um cenário de deserto de dados de informações governamentais. E aí, como é que a gente vai enfrentar ele? Possível solução, o querido diário se coloca nesse meio. A gente quer juntar, quer intermediar as informações, né? Os tipos de informações que podem aparecer ali, a esses públicos-alvo, a essas comunidades, a esses atores, vamos dizer assim. E aí, como que faz isso? Inicialmente, é um site com uma arquitetura por trás que coleta esses dados diariamente, à medida que eles são publicados, aí pega a informação que está lá no diário de formato fechado, PDF, e coloca isso num formato de texto que pode ser buscado. Aí você consegue filtrar por data, você consegue filtrar por municípios, e aí num local só, centralizado, você já consegue fazer buscas nessa base de dados. Essa é a solução mais simples. Apesar de ser a solução mais simples, ela é muito complexa por causa da escala do problema. A gente está falando de 5.570 municípios, cada um publicando do seu jeito, cada um com seu formato. Então, quando a gente vai ver uma base de dados bonitinha, né, que a gente vai pegar para ciência de dados e, tem lá tudo mapeadinho, várias colunas, cada uma significando uma coisa, dicionário de dados, etc., aqui é mato, velho. Aqui o negócio é mato. É tudo não estruturado e a gente tem que construir esse trabalho aos poucos para eventualmente chegar lá. Mas aí, ter acesso a essa base enorme inicialmente causa um problema de, quem é que vai usar essa informação? Tem que ser pessoas que entendem muito bem de diário oficial, o que é que dá para ser encontrado no diário oficial, para saber filtrar, né, fazer buscas muito especializadas para poder diferenciar o que eu quero pegar está saindo pela Secretaria de Meio Ambiente ou um conselho administrativo de outro assunto, etc. E aí a gente, desde que o Querido Diário foi lançado publicamente, em 2021, já estava trabalhando em
filtros temáticos em cima desses dados, para que a relação com as comunidades, os públicos-alvo, sejam mais direcionadas. Porque, assim, uma pessoa que ela vai identificar valor na informação se a informação fizer mais sentido para ela, obviamente. Então, se eu tenho interesse, se eu tenho uma atuação voltada para meio ambiente, eu vou ter muito mais dificuldade de procurar isso num querido diário do que numa ferramenta específica para dados de meio ambiente, como o Diário do Clima. O Diário do Clima se propõe a filtrar esses dados e criar alertas diários. O que apareceu de novo aqui no Diário Oficial, você já vai ter aquilo filtrado para você baseado na busca que você colocou lá. Ou então, se você tiver interesse nas temáticas de tecnologias aplicadas à educação, também tem o Querido Diário Tecnologias na Educação para isso. Então, você consegue ver muito bem entradas de licitações para implementação de reconhecimento facial em escola, por exemplo. É o tipo de coisa que, infelizmente, está surgindo com bastante força, inclusive muita força mesmo lá em Recife, né, de onde eu venho. Então é isso. Os públicos-alvos serem bem direcionados tem uma importância muito grande para as pessoas fazerem uso desse dado. E, além disso, a gente esqueci de tocar num ponto que é, principalmente Diário do Clima e Diário de Tecnologia na Educação, a gente estaria imaginando que as principais pessoas que fariam uso desses dados seriam representantes da gestão pública ou jornalistas. E é nesses grupos que a gente está focando. Mas a gente ainda tem outros ali, né? Ativismo, cidadania, pesquisa, e a gente quer que todos esses públicos façam uso disso. Então, a gente constrói o projeto junto a esses públicos. Aí a gente entra numa questão de formação de comunidades. Aqui a gente elabora 3 comunidades que a gente atua, muito próximas dos projetos, e como que elas... E a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, né, de os frutos que tiveram essas comunidades. Não, só para ressaltar, o tamanho do desafio do Querido Diário é bem grande, como a gente já mostrou. Então, sem comunidade, sem comunidades em torno desse projeto, ele não seria possível. Já tiveram outras iniciativas que tentaram se debruçar sobre os dados de diários oficiais municipais, mas é um volume muito grande. Então, é por isso que a gente está sempre ressaltando a importância das comunidades dentro desse projeto. Vamos falar rapidinho aqui da comunidade Código Aberto. Aqui são alguns exemplos de fotinhas de reuniões. A maioria das coisas aqui vai ser tudo online. A gente faz tudo online, mas na medida do possível, quando dá, é muito bom estar nesse ambiente presencial para a gente conseguir trocar ideia melhor até. Mas, bom, pode despertar um gatilho aí, um bocado de gente, um bocado de coisa de videoconferência já, pelo menos em mim desperta. Atualmente, o Querido Diário, ele tem mais de 100 pessoas contribuidoras no GitHub, porque são vários repositórios, etc., e juntando dá mais de 100 pessoas. E no Discord, que é onde a gente reúne a galera para trocar ideia mais livre, né? Ter essa discussão mais livre, poder fazer essas conversas, já tem mais de 1000 participantes. O Discord não é só do Querido Diário, é da Open Knowledge, então a gente também tem os outros projetos lá, como Perfil Político, Serenata, de Amor e atividades da Escola de Dados também. Mas a parte que tem mais atividade
atualmente é do Querido Diário. E aí, nessas duas fotos, a gente está exemplificando um grupo de trabalho para melhorias no front-end do Querido Diário. Então, a gente está se propondo até o fim do ano endereçar alguns pontos principais do QD nesse grupo de front-end, como melhoria do design system, fazendo pesquisa de usuário. Inclusive, usem o Querido Diário para poder responder a pesquisa que tem lá no Querido Diário agora. Pesquisa de uso, por favor. E do lado direito tem uma reunião, é um encontro geral de pessoas para trocar ideia sobre aquele diário. Era onde a gente reunia pessoas mantenedoras para trocar ideia com as outras pessoas contribuidoras. E aí acontece uma vez por mês também. Agora vamos para aquele diário nas universidades. Esse tu quer abordar? Do Diário nas universidades, a gente se propõe a fazer parcerias com grupos de pesquisa são em universidades, institutos de tecnologia no Brasil. O que foi? Ah, tá. Certo. E a gente teve 3 ciclos do Querido Diário nas universidades e sempre foram parcerias com grupos de ciência de dados. E aí, no último ciclo, agora, a gente começou uma parceria com grupo de pesquisa, grupo de extensão universitária voltado para jornalismo científico e jornalismo de dados. E as pessoas começaram a se debruçar sobre o Querido Diário para produzir conteúdos, encontrando pautas ali nos diários oficiais e, a partir disso, desenvolvendo conteúdos. Aí a gente trouxe aqui quais foram as pautas desenvolvidas no último semestre. E, além disso, eu queria que tu falasse só um pouquinho mais sobre os de ciência de dados. A gente tem uma pessoa representante aqui de umas parcerias dessa, o Adolfo. Ele está coordenando uma equipe de pesquisa lá na UNIT, em Aracaju. E a ideia é, vamos fazer pesquisa e desenvolvimento com um projeto real, um projeto que as pessoas possam realmente, se a pesquisa der certo ali e tiver resultado, a gente vai ter impacto muito mais próximo da gente. E aí a gente constrói o projeto junto com essas pessoas. Aqui, por exemplo, tem outro, o Exonero, que foi o pessoal lá do Instituto Federal de Alagoas, que segmentou todos os diários lá da Associação do Município da Alagoana e identificou nesses diários onde é que estavam as nomeações e as onerações de cada município. Isso foram 2 pessoas de ensino médio, né, ensino técnico, e foi muito da hora também o trabalho. E esse daí da direita é da UFBA, né? É da agência de notícias daqui da UFBA, que está sendo uma experiência muito, muito legal. Produção de jornalismo científico, produção de ciência de dados, etc. E o projeto vai pendendo muito mais para o lado dessas parcerias. É muito importante a gente, a formação de comunidade não ser uma coisa de vem até nós, né? A gente tem que ir ativamente procurando formar essa comunidade junto a essas pessoas que a gente identifica como público-chave, que pode construir o projeto junto com a gente. E aí, temos a Rede de Embaixadores de Inovação Cívica, que puxa muito para o lado do ativismo, da cidadania. A gente tem algumas pessoas da Rede de Embaixadores de Inovação Cívica aqui no evento, mas aqui a gente está mostrando 2 frutos. Né? A da direita é um reconhecimento, na verdade, né? Pessoas que já contribuíram, inclusive está desatualizada essa lista, mas em breve a gente atualiza. E a da esquerda é um esforço de mapear onde os diários estão sendo publicados. Foi o censo que a gente fez, mapeou cerca de 600 municípios. E essa é uma rede que tem gente do Brasil inteiro e a gente consegue fazer uma mobilização em conjunto para poder alcançar algumas iniciativas, né? Algumas iniciativas precisam de braço, precisam de gente para poder fazer as vozes serem ouvidas. A gente consegue fazer isso muito melhor se organizando. Então, a gente forma a rede, cria pauta,
e depois faz a ação. É um tipo de atuação que me lembra muito o que o Matheus trouxe no Keynote e que outras pessoas devem trazer também em outros materiais aqui nesse evento. Aqui a gente vai... aqui a gente fala do uso do Querido Diário ser reconhecido. Primeiro, recentemente a gente foi escolhido, um dos projetos escolhidos como um Digital Public Good. E aí a Fernanda Campagnoli, que é a diretora executiva da Open Knowledge Brasil, foi lá para a cúpula do Nobel, deu entrevista para o Jornal Nacional e tal, enfim. Um dia a gente chega lá. Aí, do lado direito, tem umas outras matérias que foram coletivos. Correio na Goa de Salvador, Abaré de Manaus, Catarinas de Santa Catarina, Florianópolis, eu acho que é de Florianópolis. E tem mais outras matérias também que foram usadas usando dados do Querido Diário, né? E aí, agora a gente volta aqui para o tema com uma perspectiva prática, né? Com entonação, né? Bom, a gente colocou aqui essa última citação, que transforma um projeto de código aberto em uma comunidade, são as pessoas que se envolvem em torno desse projeto. E a gente trouxe aqui um exemplo prático, que é o Querido Diário. E aí, como eu já dei o spoiler antes também, que não aconteceria sem o engajamento das comunidades no entorno desse projeto. E, incluindo, a gente vai dominar o mundo com as comunidades. A gente vai formar comunidade, tem que ser uma comunidade inclusiva, tem que ser uma comunidade que a gente tem que pensar muito sobre formação de comunidade para poder construir isso, porque é pau, velho, é muita gente para ir trocando ideia e né, tirando dúvida, etc, e criando aquelas relações que são muito importantes. E é só assim que a gente consegue gerar. Isso aqui são vários eventos que a gente compilou e a gente consegue aos poucos ir gerando cada vez mais. Então, é isso. Muito obrigado.